No nosso reencontro de família, minha avó se aproximou, apertou minha mão e sussurrou: "Saia da sala agora." Eu não entendi por que ela disse aquilo, mas segundos depois a casa inteira se encheu de gritos e o caos tomou conta. Foi nesse momento que percebi que minha avó sabia de algo que nenhum de nós imaginava e isso mudou para sempre a forma como eu enxergava minha família. Antes de continuar, não esqueça de se inscrever e me contar nos comentários de onde você está assistindo. Meu nome é Claire Bennett. Eu tinha 22 anos quando isso aconteceu. Na época, pensei que nosso reencontro seria como todos os outros, barulhento, bagunçado, mas nada fora do normal. Minha avó, Margarete, era o coração da nossa família. Ela era gentil, mas ao mesmo tempo afiada do tipo que conseguia silenciar uma sala inteira só com um olhar. Eu sempre me sentia mais segura perto dela, especialmente quando nossos parentes começavam a se desentender. Naquele dia, a casa de campo da vovó estava cheia de primos, tios e tias. O cheiro de frango assado e tortas vinha da cozinha, e pela casa se misturavam risadas e pequenas discussões. Minha mãe, linda, estava ocupada arrumando a mesa, tentando manter tudo em ordem. Meu tio Rick já soltava comentários maldosos sobre a comida não estar pronta rápido o suficiente, e sua esposa Teresa permanecia ao lado dele, calada, mas visivelmente tensa. Minha prima mais nova, Sophie, de apenas 15 anos, estava sentada perto de mim, mexendo no celular e fingindo não ouvir as brigas. Eu tentava me manter calma e aproveitar o momento, mas sentia a tensão escondida por baixo de tudo. Em cada reencontro, parecia que sempre havia uma tempestade prestes a estourar. Enquanto levava os pratos, minha mãe me lançou um olhar rápido. "Claire, você pode ajudar com as bebidas? Seu tio já está reclamando." Revirei os olhos e me levantei. "Já vou, é sempre o mesmo tio Rick." A vovó riu baixinho da poltrona, seus olhos me acompanhando com aquele olhar sábio que sempre tinha. "Mantenha a cabeça baixa, querida. Algumas tempestades é melhor evitar." Dei uma risadinha, achando que ela estava falando apenas das brigas de família, mas olhando para trás agora, sei que ela quis dizer muito mais do que isso. Por um tempo, parecia que tudo estava normal. A mesa estava posta, a comida servida, e as pessoas se reuniam passando pratos e trocando histórias. Mas, mesmo ao nos sentarmos, percebi a dureza na voz do Rick e a forma como minha mãe apertava os lábios, se controlando para não responder. Meu estômago se contraiu sem motivo aparente. Algo parecia diferente dessa vez, como se estivéssemos sentados à beira de um fogo prestes a se acender. A refeição começou como qualquer outra, com pratos passando de mão em mão e conversas leves. Mas a tensão no ar era impossível de ignorar. O tio Rick se sentou do outro lado da mesa, os ombros rígidos e o tom de voz áspero enquanto reclamava de tudo desde o purê de batata até a forma como os lugares foram organizados. Sua voz cortava a conversa, e cada vez que ele falava, o ar parecia ficar mais pesado. A tia Teresa estava quieta ao lado dele, as mãos cruzadas no colo, mas seus olhos se moviam nervosos para ele sempre que sua voz se elevava. Minha mãe tentava manter a calma. Forçava um sorriso, puxava assuntos mais leves e fazia de tudo para ignorar as provocações, mas eu conseguia ver sua mandíbula se contrair a cada comentário sobre suas decisões ou seu passado. Não era incomum eles brigarem. Toda a família sabia das mágoas antigas. Mas naquela noite, parecia diferente. As palavras de Rick vinham carregadas de veneno, e a paciência da minha mãe estava se esgotando. Olhei para minha prima Sophie, sentada algumas cadeiras adiante, o garfo mal tocando no prato. Ela parecia ainda mais jovem, encolhendo-se em si mesma à medida que as vozes ficavam mais afiadas. Senti um nó apertar no meu estômago. Jantares de família deveriam unir as pessoas, mas aquele parecia se desfazer a cada minuto que passava. A vovó estava em silêncio na cabeceira da mesa, os olhos indo de um filho ao outro, como se lesse o ambiente com mais atenção do que qualquer um ali. Sua expressão era calma, mas havia tensão na forma como segurava os talheres. Uma leve tremedeira em sua mão quando levou o copo à boca. Ela sabia que algo estava por vir. Eu não entendia como, mas ela sempre parecia sentir a tempestade antes dela chegar. A primeira faísca real surgiu quando Rick se recostou na cadeira e sorriu de canto. "Deve ser bom, linda", disse, olhando diretamente para minha mãe. "Sempre fingindo que é você quem mantém essa família unida, quando todos sabemos quem realmente paga as contas." O tom era de zombaria,
mas havia dureza por trás, e a mesa ficou em silêncio. Minha mãe largou o garfo e o encarou. Este reencontro não é sobre contas, Rick. É sobre família. Talvez se você lembrasse disso, não precisaríamos lidar com a mesma cena todo ano. O silêncio se quebrou em murmúrios baixos, enquanto primos e tias trocavam olhares desconfortáveis. As palavras pairavam no ar, pesadas, carregadas, e senti o olhar de Sophie se mover nervoso entre os dois. Eu queria dizer algo para aliviar a tensão, mas antes que pudesse, senti um aperto suave em minha mão. Virei-me para a vovó. Ela se inclinou, o rosto calmo, mas os olhos afiados, cheios de alerta. Num sussurro que só eu ouvi, disse: "Saia da sala agora." Suas palavras me pegaram de surpresa. Congelei, sem saber o que fazer. Por que ela me diria aquilo? Será que temia que a briga piorasse, ou sabia que algo mais estava prestes a acontecer? Por um instante, fiquei apenas sentada, minha mão presa na dela, o aperto mais firme do que eu esperava. Lancei outro olhar para a mesa. O rosto de Rick estava vermelho, e sua voz se elevou novamente. "Você acha que sabe de tudo, linda, mas vem se aproveitando da mamãe há anos, fingindo ser a filha preferida enquanto o resto de nós fica cuidando das sobras." Os olhos da minha mãe brilharam de raiva, e ela se inclinou para a frente. "Isso não é verdade, e você sabe. Pare de distorcer as coisas para se fazer de vítima." As vozes foram ficando mais altas, se sobrepondo, enquanto outros parentes tentavam acalmá-los. A tia Teresa murmurou algo baixo, e Rick retrucou de forma brusca tão cortante que Sophie se encolheu. Meu coração disparou. Aquilo não era apenas mais uma briga. Estava fugindo do controle. A mão da vovó apertou a minha de novo, mais firme desta vez, e seu sussurro veio urgente. "Claire, levante-se. Leve a Sophie com você. Agora." Hesitei, dividida entre obedecer e ficar para ver o que estava acontecendo. Minha curiosidade lutava contra o medo. Mas então vi os olhos arregalados de Sophie, os lábios trêmulos enquanto olhava para os adultos em quem confiava. E percebi que a vovó não estava apenas me protegendo. Estava protegendo ela também. Me inclinei e toquei o braço de Sophie. "Vamos, vem comigo", sussurrei. "Vamos subir um pouco." Ela me olhou confusa e assustada. "Por quê? O que está acontecendo?" Forcei um sorriso que não sentia. "Está tudo bem. Confie em mim." A vovó disse que devemos. Me levantei da cadeira, puxando Sophie suavemente comigo. Senti todos os olhares se voltarem para nós por um instante. O ambiente estava carregado de tensão, mas mantive a cabeça baixa, guiando-a para fora da sala de jantar e em direção ao corredor. Meu coração batia acelerado enquanto as vozes atrás de nós ficavam cada vez mais afiadas, a discussão se transformando em acusações e gritos. Viramos a esquina, fora do campo de visão, mas não consegui evitar olhar para trás uma vez. A vovó ainda estava à mesa, sua presença calma erguida como uma muralha entre minha mãe e Rick. Ela tinha previsto aquilo. De alguma forma, ela sabia exatamente quando a tempestade iria estourar. E, no instante em que Sophie e eu entramos no corredor, o som de um punho batendo na mesa ecoou pela casa, seguido por vozes explodindo todas de uma vez. O corredor, do lado de fora da sala de jantar, parecia mais frio do que o resto da casa. Conduzi Sophie rapidamente, minha mão firme em seu ombro, mas ela continuava olhando para trás, o rosto pálido, como se sair dali significasse abandonar o restante da família. As vozes atrás de nós ficavam cada vez mais cortantes, se espalhando pela porta como rachaduras em uma represa prestes a se romper. Pratos batiam, alguém gritava, e ouvi o arrastar de uma cadeira no chão de madeira. "Claire", Sophie sussurrou, a voz trêmula. "O que está acontecendo? Por que a vovó mandou a gente sair?" Engoli em seco, tentando soar firme, mesmo com meu próprio coração disparado. "Eu ainda não sei. Mas ela não teria nos mandado sair se não fosse importante. Só precisamos confiar nela." A guiei até a escada, para longe do caos, mas cada passo parecia pesado. Minha mente não parava de repetir a lembrança da mão da vovó apertando a minha, o jeito como seus olhos atravessaram os meus calmos, mas urgentes. Ela sabia exatamente o que estava prestes a acontecer.
Essa percepção me confortava e me apavorava ao mesmo tempo. Confortava, porque ela sempre foi quem nos manteve seguros. Apavorava, porque, se ela achava que a situação era perigosa o suficiente para nos tirar dali, então era pior do que eu poderia imaginar. Chegamos ao pé da escada, mas meus pés congelaram. Não consegui evitar, virei-me de volta para a sala de jantar. Do ponto em que eu estava, só dava para ver a borda da porta, mas as vozes elevadas chegavam com clareza. Meu tio Rick gritava mais alto que todos. Suas palavras se atropelavam, carregadas de uma raiva que fermentava havia anos. Minha mãe respondia à altura, a voz firme, mas com um leve tremor nas bordas. Outros parentes tentaram intervir, mas suas palavras eram engolidas pela tempestade. Eu sabia que a vovó tinha me dito para sair, mas a curiosidade e o medo me puxavam em direções opostas. Parte de mim queria subir correndo com Sophie e bloquear todo aquele barulho. A outra parte precisava entender por que ela tinha escolhido exatamente aquele momento para nos mandar embora. Sophie puxou minha manga. Claire, não gosto disso. Acho melhor a gente só subir. Por favor. Os olhos dela estavam arregalados de medo. Por um instante, considerei concordar, mas então outro som ecoou da sala de jantar, o estrondo de um punho batendo na mesa, seguido pelo estilhaçar seco de vidro quebrando. Sophie se encolheu, cobrindo os ouvidos. Minha respiração travou na garganta. Aquilo já não era apenas gritaria. Estava escalando rápido. Apertei Sophie contra mim e baixei a voz. Tá bom, escuta. Vamos ficar aqui no corredor por um minuto. Mas se piorar, subimos as escadas. Combinado. Ela sentiu a contragosto, agarrada ao meu braço. O barulho lá dentro ficava cada vez mais intenso. A voz do tio Rick cortava tudo, acusando minha mãe de mentir sobre dinheiro, sobre promessas que a vovó supostamente teria feito. A amargura no tom dele me gelou por dentro. Não era só raiva. Era rancor acumulado por anos. Então ouvi minha mãe, a voz firme e clara. Isso não é verdade, Rick. Pare de distorcer tudo. Você sabe exatamente o que a mamãe disse. A sala explodiu novamente, vozes se sobrepondo, todos gritando ao mesmo tempo. Vi sombras se mexendo nas paredes, corpos se levantando das cadeiras. Meu peito se apertou. Eu queria entrar e proteger minha mãe, mas então senti a pequena mão de Sophie na minha, trêmula. Eu não podia arrastá-la para dentro daquela tempestade. Foi nesse momento que a voz da vovó se ergueu acima do caos. Não foi alto, mas firme o suficiente para cortar todo o barulho. Uma única palavra congelou a sala por um instante. Mesmo do corredor, senti o peso dela. A vovó raramente levantava a voz, mas quando fazia isso, todos escutavam. Apertei a mão de Sophie e sussurrei. Tá vendo? Ela está cuidando de tudo. Ainda assim, a ausência do meu pai na discussão me chamou a atenção. Ele tinha ficado em silêncio a noite toda, sentado mais ao fundo, evitando a briga. Mas agora, ouvi sua voz tentando acalmar Rick firme, porém estável. Isso me deu uma pontinha de esperança. Talvez as coisas não piorassem. Talvez a tempestade ainda pudesse ser contida. Mesmo assim, meus instintos diziam que aquilo não tinha acabado. A vovó tinha me avisado para sair antes da verdadeira explosão e ela nunca se enganava. Ela tinha visto algo que eu não. Naquele momento, tomei uma decisão. Eu não iria subir e me esconder, mas também não entraria na sala. Ficaria ali, no corredor perto bastante para proteger Sophie, longe o suficiente para mantê-la fora de perigo. Se algo acontecesse, pelo menos teríamos um caminho de saída. Sophie se encostou em mim e sussurrou de novo. Você acha que eles vão parar? Olhei para ela, para o medo estampado no seu rosto jovem, e me obriguei a soar mais corajosa do que realmente me sentia. Eles vão ter que parar. A vovó não vai deixar isso ir longe demais. A verdade era que eu não tinha certeza, mas me agarrei à ideia de que o aviso da vovó não era apenas sobre sair da sala. Era sobre nos posicionar em um lugar seguro. Ela já tinha nos protegido antes, e estava nos protegendo de novo agora. Outro estrondo ecoou da sala de jantar, seguido por mais um rugido de Rick. Segurei Sophie com mais força e me preparei para o que viesse a seguir.
A tempestade tinha se aberto por completo, e a única coisa que restava era ver até onde ela iria antes que alguém a contivesse. Do corredor, eu conseguia sentir a casa tremer com as vozes. As paredes pareciam finas demais para conter toda a raiva que explodia dentro da sala de jantar. Sophie se agarrava a mim como se fosse sua tábua de salvação, e eu enlaçava o braço em volta dela, me preparando para o que viesse a seguir. A voz da vovó já tinha cortado o barulho uma vez, mas não tinha acabado com a briga. A tempestade ainda crescia, e eu sabia que estávamos a segundos do auge. A voz do tio Rick se ergueu acima de todas as outras. Você tem mentido por anos, linda. Acha que é perfeita, mas vem tirando da mamãe pelas nossas costas. Admita. As palavras saíam como balas rápidas e afiadas, cada uma feita para ferir. A voz da minha mãe respondeu de volta, trêmula, mas firme. Eu nunca tirei nada da mamãe. É você quem está distorcendo a verdade porque não consegue assumir a responsabilidade pelos seus próprios fracassos. A sala se encheu de suspiros. Alguém tentou intervir, provavelmente meu pai. Mas o punho de Rick bateu na mesa de novo, tão forte que ouvi os pratos pularem, o vidro estalar e uma travessa cair no chão. Sophie choramingou contra mim, e eu sussurrei. Está tudo bem. Fica comigo. Mesmo sem ter certeza de que estava tudo bem. Os gritos viraram um rugido, várias vozes se chocando ao mesmo tempo. Os apelos da tia Teresa cortaram o barulho, implorando para Rick se sentar, mas ele empurrou a cadeira para trás. O som da madeira arrastando pelo chão me deu um choque. Ele estava de pé agora, imponente sobre todos, sua fúria enchendo a sala como fogo. Então vieram as palavras que mudaram tudo. Rick apontou para minha mãe, a voz tremendo de ódio. Você acha que vai ficar com a casa quando a mamãe se for? Só por cima do meu cadáver. Este lugar é meu. Ela me prometeu. A sala ficou em silêncio mortal por um segundo. Eu conseguia ouvir meu próprio pulso nos ouvidos. Aquele discurso pairava no ar como fumaça venenosa e pesada. Sophie me olhou com os olhos arregalados e sussurrou. Ele não pode estar falando sério, né? Eu não sabia o que responder. Finalmente, a vovó se levantou devagar, com cuidado. Ela se ergueu da cadeira na cabeceira da mesa. Suas mãos apoiaram-se na madeira enquanto ela se impulsionava para cima, e a sala inteira silenciou diante de seu movimento. Ela não era alta, nem precisava levantar a voz. A autoridade em sua presença exigia silêncio. Até Rick hesitou, respirando ofegante, o rosto vermelho de fúria. A voz dela saiu firme, cortante o bastante para atravessar o ar. Rick, sente-se. Ele balançou a cabeça, desafiador. Não. Não até ela admitir o que fez. Não até ela dizer, esta casa é minha. Os olhos da vovó se estreitaram, e um arrepio percorreu minha espinha. Ela olhou como só uma mãe olha para o filho com amor e decepção misturados. Esta casa não é sua. Nunca foi. O maxilar de Rick se contraiu, os punhos fechados ao lado do corpo. Você me prometeu. Eu não prometi nada a você, cortou a vovó, sua voz se elevando pela primeira vez naquela noite. Você vem se alimentando de mentiras há anos. Esta casa me pertence. E, quando chegar a hora, ela irá para quem eu escolher. Não por gritos, não por ameaças, mas por amor e responsabilidade. E você, Rick, não mostrou nada disso hoje. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia ter sugado o ar da sala. Todos os olhares estavam fixos nela, atonitos. Até Sophie, tremendo ao meu lado, ficou imóvel, espiando pela fresta da porta. O rosto de Rick se contorceu de raiva, mas, pela primeira vez, ele não encontrou palavras. A autoridade na voz da vovó não deixava espaço para discussão. Ele ficou paralisado, o peito subindo e descendo como se quisesse gritar, mas não encontrasse forças. Finalmente, resmungou algo entre os dentes e avançou em direção à porta, seus passos ecoando pesados contra o piso de madeira. Então veio o estrondo, a porta da frente bateu com tanta força que a casa inteira estremeceu quando ele saiu. Por um longo momento, ninguém se moveu. A sala permaneceu em silêncio atônito, quebrado apenas pelo choro contido da tia Teresa. Minha mãe abaixou a cabeça, apoiando a mão na testa, exausta pelo peso de tudo aquilo. A voz do meu pai,
calma mas firme, finalmente quebrou o silêncio. Certo, pessoal. Vamos respirar um pouco. Olhei para Sophie, que soltou um suspiro trêmulo que parecia estar prendendo desde o início. Ele foi embora, ela sussurrou. Assenti, abraçando-a com força. Sim, ele foi. Você está segura. Pelo vão da porta, vi a vovó se sentar de novo lentamente. Os ombros estavam pesados, mas o rosto permanecia firme. Ela tinha enfrentado a tempestade de frente, segurando a verdade nas próprias mãos, e de algum modo conseguiu acalmá-la. Meu peito se encheu de orgulho e admiração. Ela soubera exatamente quando agir, e sua força havia impedido que tudo se despedaçasse de vez. Naquele instante, finalmente entendi por que ela tinha me mandado sair da sala. Não queria que eu visse meu tio em seu pior momento. Não queria que eu fosse arrastada para a feiura de ressentimentos antigos. Queria proteger a mim e a Sophie de cicatrizes que não nos pertenciam. O caos tinha terminado, mas a lição apenas começava. Quando a porta da frente bateu e os passos de Rick desapareceram na noite, o silêncio que se seguiu foi quase doloroso. Não era o tipo de silêncio que traz paz. Era um silêncio pesado, espesso de choque e exaustão. A sala de jantar parecia o rastro deixado por uma tempestade. Pratos ficaram intocados, copos tombados, e a comida que antes exalava um cheiro convidativo agora parecia fria e sem graça. Conduzi Sophie de volta para a sala com cautela, mantendo meu braço em volta dela, caso precisasse sair de novo. Ela parecia abalada, os olhos correndo nervosos de rosto em rosto, como se ainda não tivesse certeza de que tudo realmente havia acabado. Minha mãe estava afundada na cadeira, uma mão pressionando a têmpora, os ombros tremendo entre raiva e alívio. A tia Teresa enxugava as lágrimas silenciosamente, sem se mover para seguir o marido, apenas encarando a mesa como se não soubesse o que fazer a seguir. A vovó permanecia sentada à cabeceira, sua presença firme como sempre. Não precisou erguer a voz de novo, e nem era necessário. A autoridade de suas palavras anteriores ainda pairava no ar, ecoando pela sala como um sino impossível de ignorar. Por muito tempo, ninguém falou. Ficamos ali, atônitos com o que tinha acontecido, esperando que alguém quebrasse o silêncio. Por fim, foi a vovó quem falou primeiro. Sua voz agora era mais suave, mas carregava o mesmo peso. Esta família já sobreviveu a muitas tempestades para eu assistir ela se desfazer por causa de ganância e raiva. Esta noite foi feia, mas não precisa nos definir. As palavras dela pairaram no ar, e senti algo mudar dentro de mim. Ela não estava apenas falando com Rick. Embora ele já tivesse ido, sua sombra ainda permanecia ali. Ela falava com todos nós, lembrando que nossas escolhas em momentos assim é que determinam que tipo de família realmente somos. Minha mãe ergueu a cabeça, os olhos cansados mas agradecidos, e assentiu. Obrigada, mãe, sussurrou, a voz quebrada pela emoção. Você sempre sabe como pará-lo. A vovó suspirou fundo, parecendo mais velha naquele instante do que eu jamais a tinha visto. Pará-lo não é suficiente. Ele precisa parar a si mesmo. Até lá, tudo o que podemos fazer é proteger uns aos outros. Observei minha avó com atenção, percebendo que o aviso que ela me dera mais cedo tinha sido mais do que instinto. Tinha sido amor. Ela sabia o que estava por vir e sabia também que Sophie e eu não precisávamos carregar aquelas cicatrizes. Ao nos tirar da sala, ela nos deu segurança, uma forma de permanecer intocados pela tempestade. Mais tarde, naquela noite, quando a maioria dos parentes já tinha ido embora ou se recolhido, encontrei-me sozinha com a vovó na cozinha. A casa estava silenciosa agora, preenchida apenas pelo zumbido constante da geladeira. Ela serviu uma xícara de chá e fez um gesto para que eu me sentasse à sua frente. Escute bem, disse, a voz calma, mas firme. Você levou a Sophie quando eu mandei. Assenti. No começo, eu não tinha entendido por quê. Eu queria ficar e ver o que acontecia. Os olhos dela encontraram os meus, cheios de sabedoria e tristeza ao mesmo tempo. Foi exatamente por isso que mandei você sair. Algumas batalhas são melhores vistas de longe. Você não precisa carregar cada ferida que esta família cria. As palavras dela afundaram em mim como pedra na água, espalhando ondas para todos os lados. Ela tinha razão.
Ver meu tio explodir, assistir anos de rancor borbulhando à tona, não era algo que Sophie ou eu precisávamos guardar. A vovó já tinha carregado peso suficiente por todos nós. Na manhã seguinte, a casa estava mais silenciosa. Ninguém falava diretamente sobre o que tinha acontecido, mas estava lá, no ar, pesado e não dito. A tia Teresa havia saído cedo com o marido, o rosto pálido, os olhos vermelhos de tanto chorar. Minha mãe se ocupava na cozinha, evitando o assunto completamente. Mas Sophie não desgrudava de mim, sua mão roçando na minha de vez em quando, como se quisesse se certificar de que eu ainda estava ali. Enquanto arrumávamos nossas coisas para ir embora, a vovó me abraçou com força. Segurou-me por mais tempo do que de costume, a voz suave sussurrando no meu ouvido. Lembre-se do que viu. Lembre-se de que sair da sala não significa fraqueza. Às vezes, significa força. No caminho de volta para casa, continuei repetindo suas palavras na minha mente. Pela primeira vez, entendi o que ela queria dizer. Se afastar do caos não era desistir. Era escolher a paz em vez da destruição. Essa lição ficou comigo para o resto da vida. Até hoje, sempre que me encontro em discussões ou cercada de tensão, lembro daquela noite na reunião de família. Lembro do aperto da mão da vovó, da calma em seus olhos e do sussurro que me salvou de ser arrastada para uma luta que não era minha. Isso mudou a forma como eu a via, como via minha família e até como eu via a mim mesma. Aquela noite me ensinou que família não significa apenas sangue. Significa proteger uns aos outros quando o mundo parece pesado, mesmo que essa proteção venha na forma de um aviso sussurrado para simplesmente se afastar. Então, se você está assistindo a isso, leve esta história como um lembrete. Às vezes, o ato mais corajoso que você pode ter é sair da tempestade antes que ela consuma você. E antes de ir, não se esqueça de se inscrever no canal e me contar nos comentários de onde você está assistindo.